querida. Que bom Pois ter é, você aqui hoje. uma honra estar aqui com vocês. Gratidão, Dani, pelo convite, Eu né? que Vamos trazer agradeço. bem-estar aí para todo mundo. Pois é, trazer bem-estar. Acho que todo mundo, né, procura isso no dia a dia. Com certeza, né? Inclusive nós. Inclusive nós, todos os dias, né, exercitando. Uhum, Então, primeiro exatamente. agradecer a sua presença, Carol, e pedir para você se apresentar um pouquinho, para depois a gente falar um pouquinho sobre o Theta Healing. Tá. Falar. Bom, bom, Carolina Carvalho, né? Minha formação acadêmica é economia, mas eu fiz muitas formações terapêuticas e eu trabalho com Theta Healing, principalmente. E desde 2012, né? Foi quando eu comecei as práticas do Theta Healing, logo que fiz os primeiros cursos como praticante, eu já atendia como terapeuta, então já comecei a trazer essa técnica para consultório. E em pouco tempo, a criadora da técnica, que se chama Vaiana Stable, ela veio ao Brasil em 2014. E eu senti o chamado para fazer a formação de instrutores de Theta Healing com ela, em Ah, 2014. E não tinha intenção de dar cursos de Theta Healing na época. Eu fui fazer mais como uma experiência minha, mas eu senti um chamado muito grande para começar a dar cursos. E eu adoro, né, porque envolve grupos, a energia de grupo, ela é sim. altamente curadora. E venho trabalhando então com Theta Healing, é o meu hobby, né? Então é prazer. É, começar aqui primeiro, ainda bem que você sentiu esse chamado, né? Porque todas os meus cursos eu fiz com a Carol, que é maravilhosa, assim que já foi me mostrando o Theta Healing e eu fui realmente já abraçando mesmo como uma prática para a vida mesmo. Eu acho que é um pouco parecido com você, assim, Carol, né? Porque eu sou advogada e acabei indo fazer aprender várias técnicas também. E quando eu fui fazer o curso de Theta Healing, era algo para mim, para minha vivência. Eu não pensava em atender, né, em consultório com Theta Uhum. Healing. E acabou que eu também senti esse chamado para poder compartilhar, assim, não como instrutora, como você, né, que foi Quem já bem sabe, a né, fundo, Dani? quem A sabe lá gente pra nunca frente. sabe. Isso. Mas também senti esse chamado e achei também o Theta Healing foi uma forma que me ajudou muito a entrar, a encontrar esse bem-estar que a gente vai falar aqui hoje, né? A buscar isso e como você falou, né? Todos os dias nessa busca desse Sim. bem-estar. E aí eu acho que a gente pode começar, Carol, falando um pouco do que é o Theta Healing, né? Porque eu acho que muita gente não conhece, assim, exatamente. Algumas pessoas já ouviu o nome, mas não sabe do que se trata. Então a gente Sim. começar explicando um pouquinho o que é o Theta Healing. Tá, eu vou começar a Mas, falar, mas quem estiver participando, se tiver alguma dúvida, já vai escrevendo nos comentários, que aí né, a Dani sabe que curso eu dou sim. assim. As pessoas perguntam, comentam, e isso vai me orientando o caminho que eu vou seguindo. E já falando nisso, o trabalho do Theta Healing, ele é muito intuitivo, ele é absolutamente intuitivo. Então, para começar, não tem pré-requisito. São vários cursos, né, antes de falar o que são vários cursos, mas não é uma formação propriamente dita. Tem o trabalho em consultório de atendimento, como uma sessão terapêutica, e tem os cursos que podem ser para benefício próprio, né, como a gente comentou aqui, como pode ser para você atender pessoas. Mas cada um tem o seu chamado e a sua prática. Se a gente cuidar de nós já estamos mudando o mundo inteiro, né? Então É, já é um trabalho maravilhoso. Então, o Teta Healing, ele surgiu com a cura de um câncer, a cura instantânea, espontânea. Eu não peguei aqui o livro para mostrar para vocês, eu estou com ah, outros livros aqui perto de mim, do Teta Healing, mas a criadora se chama Vaiana Stable, é viva, é uma americana, ela estava com câncer no fêmur,
né? Tinha sido diagnosticada com esse câncer, mas já estava bem debilitada, usando muleta. Já, segundo a medicina, ela teria no máximo 3 meses de vida. E, como todo mundo, ela não queria morrer, né? Ela tinha filhos pequenos, ninguém em sã consciência quer É. morrer. E só que ela tinha uma sensitividade, né, um psiquismo já bem desenvolvido. Ela trabalhava com naturologia, muito conhecimento da fitoterapia, e conhecia na época muitos terapeutas, que ela chama de metafísicos, que foram até ela para tentar a cura e não conseguiu muito sucesso. E na época ela fazia leitura de aura, né? Olhava o campo áurico Olha, das pessoas e passava informação sobre o que ela estava lendo. E ela teve a intuição, enquanto ela atendia uma cliente, né, ela teve a intuição de comandar a cura para a perna dela, para o câncer que ela tinha desenvolvido, e curou instantaneamente. Nem ela acreditou. Parece mágica, mas aconteceu. E enquanto ela atendia, sentia muita dor, aquilo lá cessou, a coluna dela se alinhou, a perna que já estava encurtada, ela também voltou ao tamanho normal. Então, todos os tecidos dela se regeneraram num instante. Então, é assim, fenomenal, miraculoso, mas é fato. E ela ficou testando, ela se batia, se beliscava, dava murrinho na para ver. perna, né? E a partir dali ela começou a estudar, né, para identificar como é que aquilo aconteceu. E ela tinha conhecimento das frequências de onda cerebral, ela estava casada com um hipnoterapeuta e ele tinha muitos livros que ela tinha lido, então ela entendeu que ela tinha acessado a frequência de onda cerebral teta. Sim. E por acessar essa frequência de onda, ela podia comandar curas. E não era um dom que ela tinha, não era exclusivo dela, um dom de cura. Ela percebeu que se ela ensinasse outras pessoas a fazerem isso, outras pessoas também poderiam obter sucesso. Então foi assim que surgiu o Theta Healing. Theta vem da letra grega, Healing vem de cura, né? Então Uhum. cura da alma. Então, a gente fala cura da alma, mas isso acontece no plano físico, no emocional, Emocional. no mental e no Energético. espiritual, né? Então é em todos os aspectos do nosso ser. Tem um mundo imenso. Aí o principal trabalho é o trabalho de crenças, que nesse início do Theta Healing ele nem existia, porque ela só comandava curas. Depois de algum tempo que ela entendeu que nem todo mundo ia se curar. Então ela questionou por quê, né? O acesso que a gente obtém pela frequência de onda teta, a gente acessa a fonte criadora, que alguns podem chamar de Deus, de criador, de De universo, fonte, né? A energia da fonte, cada um chama de uma forma. matriz Essa matriz divina, divina. né? Para quem segue lá Energia o Greg universal. Braden, não importa o nome, né? Então, essa energia de amor incondicional, que é um amor muito além do que a gente está aprendendo, eu acho que, como ser humano ainda, a partir desse acesso, a gente consegue comandar curas, e todo mundo consegue. Desde o básico, que é o primeiro curso, né, o DNA básico, logo no iniciozinho do curso, né, Dani? É, Todo mundo já aprende. aprende e já começa a fazer comandos, e já começa a perceber esse ganho de bem-estar, essas mudanças, a pessoa sente na hora. Embora muitas mudanças sejam mais sutis, que você vai perceber talvez mais para frente na sua vida, mas naquele instante você já sente que houve uma mudança de crença, né, alguma liberação mesmo que não seja uma cura como foi a cura do câncer, Uhum. né? Mas às vezes pequenas curas a gente vai promovendo ao longo do nosso dia e é fenomenal. Alguém Eu acho perguntou aqui, né, Dani, sobre se é do equivalente ao ao reiki, reiki. É. né? O reiki é no estado alfa, né? Faz em Exato. alfa nos estudos, né? Acho que, inclusive, a Havaiana, acho que comenta isso também, né, Carol? Que eles fizeram os estudos com eletroencefalograma e verificaram que quando os terapeutas reikianos, quando estão aplicando o reiki, estão em estado alfa,
que é diferente do Exato. estado, né, que ela entrava para fazer os comandos, né, de cura e tudo mais. Exatamente. A gente trabalha no Theta Healing com 7 planos da existência, né? Uhum, E tem o sexto plano da existência que a gente chama de plano das leis, uhum. e que trabalha com a geometria sagrada, trabalha com o sexto plano. Então não é exatamente a mesma energia, mas eu até fiz a formação de Reiki também antes de ingressar no Theta Healing, acho maravilhoso. Mas é diferente, embora a É, finalidade seja a mesma. É é, cura também, né? Liberação. Então, para quem tem afinidade, ótimo. Mas uma vantagem do Theta Healing é que a gente obtém, por exemplo, um alinhamento energético. No básico, a gente faz também abertura de chakras, de sentidos também, é. intuitivos, né? E então o processo ele é rápido, você comanda e você se abre para aquilo acontecer. A gente não tem ritual, né? Afinal, não é uma religião, é É, muito mais uma filosofia de vida. Não tem também que você ficar fazendo repetidamente, não. Quando você faz um trabalho, você faz uma vez e é suficiente. Ou você precisa, às vezes, investigar mais determinada questão, fazer o que nós chamamos de digging, que é o digging, cavar, né? é. Justamente para chegar nas crenças raízes e promover uma mudança realmente significativa. Também são, Sérgio ele Pingo, tá perguntando se são 7 chakras também, né? Os princípios são os mesmos, né? Os principais, os 7 são. principais chakras. Apesar de que a gente tem vários, né? No corpo, mais de Esses 100, são os só que são os principais, principais. né? Os mais conhecidos, É né? Que é o básico, o sexual, o plexo solar, cardíaco, cardíaco, laríngeo, o frontal e o coronário, coronário. né? Mas é São só os uma da nossa referência. estrutura, né? Que interferem mais Exato. nos nossos órgãos, na nossa forma emocional também. Isso. E, Carol, eu acho primeiro uma questão interessante, né? É de trazer assim também, né? Como uma forma de meditação de cura, né? Assim, porque a gente, para entrar em teta, é como uma meditação que chegamos em teta, né? E você quer comentar? Eu estou vendo ali o comentário Eu do tô vendo. Sérgio, né? Que Que tá ótimo, adorando. Sérgio, porque para falar desse assunto eu tenho certeza que eu e a Dani a gente vai ficar aqui a semana inteira Vixe, falando. fica um tempão. Tem Pois muito é, assunto, né? E aí o que tem. eu ia Não é chegar, bem o a que eu ia meditação, chegar, né, Dani? É é, mais um caminho guiado. Então, é uma meditação sim, guiada, diferente do que as pessoas conhecem, de ficar, sim, buscar silenciar a mente, aquietar. É claro que tem isso, mas como é um caminho que vai sendo guiado e você vai seguindo a orientação, todo mundo consegue alcançar esse estado meditativo rapidamente. Então, a gente treina para que em segundos você alcance essa frequência de onda teta. no E curso é é muito algo rápido que isso, né? A gente aprende isso como algo muito simples, né? Que eu acho que era uma coisa que a Baiana falava também, né? De ser simples. Eu lembro até também no livro dela, de teoria dela falar assim, de pensar, mas não é possível que era tão fácil, né? Deve ter alguma outra coisa, e né? tudo ela fala assim, isso é Fala, muito isso é fácil, não tem fácil. coisa mais fácil. E no começo ela ainda questionava, né? Mas deve ter alguma outra coisa que tem além disso, né? E não é para ser algo fácil mesmo, algo simples, né? Para a gente acessar, que a gente consegue acessar. Com certeza. E é algo que é disponível, quem quiser conhecer a meditação do Theta Healing, eu tenho no meu canal do YouTube, Sim, que é é ótimo. tem várias meditações a partir do Theta Healing, mas tem essa exclusiva que a gente faz o acesso à frequência de onda cerebral Theta. Tá lá em youtube.com/Carol Carvalho com, né? Só procurar lá, tem uma playlist de meditação. Então todo mundo pode conhecer e chegar na frequência de onda cerebral Theta, né? Com a guiança que está lá, que é o caminho que tem no livro. O livro também é acessível, pode ser comprado Certo. pelo Google, né? Algumas livrarias, poucas, mas algumas têm. Já é um best-seller, né? Já está numa edição revisada.
os livros todos são vendidos. Então, à medida que eles vão sendo traduzidos para o português, eles estão cada vez mais alcançando aí os brasileiros também, né? Então é muito bacana. O Teta Healing assim está se propagando mais, né? A gente hoje já vê mais formações em Teta Healing e como você falou, né, tem vários cursos, então hoje a gente já vê bastante dos cursos, tem, né, como você tinha mencionado, o básico, vamos para avançado, aprofundando no Digging, e aí pode ir para vários, né, Carol, alma gêmea, peso perfeito, tem várias áreas específicas, né? Tem Eu, vários, mas com esses três iniciais que você citou, né, o DNA básico, o DNA avançado e o aprofundando o digging, você já tem toda a base do Theta Healing, toda a ferramenta que você precisa. O depois, a gente como se fosse uma especialização em um tema, né? Então, igual você citou o Ritmo e Peso Perfeito, que inclusive é o curso que eu vou dar amanhã online, pela primeira vez online, né? Esse curso aí. Ele trabalha muito como a gente se satisfaz conosco mesmo. Olhar no espelho, ao invés de ficar se criticando, né? Você estar satisfeito, buscar as crenças que te impedem de se satisfazer ou que te faz sentir culpa ao se alimentar, ao comer aquela torta gostosa, né? Então, isso é péssimo. Se você come com culpa, isso é, vai te engordar, né? Então, a gente ensina tem um exercício secreto onde a gente ensina a programar uma música para você entender que você está se exercitando quando você está apenas ouvindo a música. uhum, Mas o mais importante é você ter prazer em se movimentar, em se exercitar, né? Porque o corpo, ele é músculo, então a gente sim, precisa movimentar. é, Não adianta ficar parado na frente parado. do computador, da A gente televisão, precisa do movimento, né? A gente precisa de exercitar para várias questões, né? Tanto até físicas para a até emocionais. espiritualidade, Até para Dani. A própria Baiana fala, quanto mais você se exercitar, mais intuitivo você vai ficar. é, Né? Porque exercício faz você eliminar toxinas, metais sim. pesados, né? Libera Libera os hormônios de serotonina. bem-estar. Isso, a Exato. conexão fica mais fácil mesmo. Então Porque a não é gente uma tá bem, né? questão. Também porque quando a gente tá bem, a gente consegue esse acesso mais fácil, né? Tudo é mais difícil também quando a gente tá com tudo desregulado no nosso corpo, na nossa mente, né? No nosso emocional. E aí, Carol, me veio aqui uma questão de quando a gente entra em teta, né, que é mais fácil, digamos assim, né, a gente acessar as questões do subconsciente, né, do que a gente não estaria ali tanto na ponta do iceberg, né, que seria ali o que a gente fica na razão e sair um pouco da razão, por isso acessar mais fácil as crenças, que são aquelas que a gente vai trazendo na nossa vida, né. Então, às vezes a gente, no Teta Healing, nem pensava em falar sobre determinado assunto, né? Quando você vê uma pontinha, uma coisa que é a queixa, chega numa outra questão que é totalmente diferente, aparentemente, né? Aparentemente é Exatamente. o oposto. Ah, Exatamente isso que você falou, né, Dani? Porque quando a gente acessa essa frequência de onda teta, além de acessar essa fonte de amor incondicional, nós estamos com acesso livre para o nosso subconsciente, que a psicologia chama de inconsciente, mas uhum, é mais ou menos um paralelo aí entre os dois. Então, a gente consegue investigar, de fato, essas crenças, esses programas, hábitos que estão arraigados e sustentando determinadas questões. Então, no Teta Healing, a gente não tem não conversa muito aqui na base do uhum. racional, né? Tanto é que quando o terapeuta entra na frequência de onda teta, e ele faz isso instantaneamente, o Rápido. cliente vai entrar também por ressonância, não importa se ele está presencialmente ou se ele Uhum. está lá na Virtual. Austrália, no atendimento online. O cliente entra também, né? Porque Sim. nós estamos aonde o nosso pensamento está, né? E Isso. não importa a distância física, de fato. E as perguntas acontecem nesse estado de frequência cerebral, ou seja, acessando o nível subconsciente. E por eu estar nesse acesso, o cliente também está, na hora que eu faço algumas perguntas chaves, o que o cliente responde tem a ver com o problema dele,
E geralmente são coisas que, como a Dani falou, o cliente não Não vai lembro. associar com aquele problema, talvez ele nem se recordasse daquilo, porque estava guardado num baú Sim. enterrado. Às vezes lá da infância, né? Às vezes uma questão da infância que não lembrava mais. Porque às vezes vai mesmo questões que a gente não quer, vão ficando ali escondidas, né? E às vezes de um tema que não tem a ver, né, Carol? Às vezes surge uma questão de um tema que não A gente tem, acha que não tem a ver, aparentemente, né? né? Se fosse É, perguntar, e aí o que eu acho interessante, né? Se fosse pro racional, se a gente tivesse uma conversa aqui em beta, né? Que é o nosso estado acordado aqui, conversando, ativo, as isso. respostas seriam diferentes, né? A gente não chegaria no mesmo caminho que chega quando a gente acessa a teta, né? Que é o que vai pro subconsciente ou pro inconsciente, né? Porque a resposta do racional é sempre diferente. E eu acho até interessante que também tem a Vaiana fala isso, né? Que 12% é consciente, né? 88% está no subconsciente. E a gente quer controlar os 88% com 12%, né? Então, com o racional. Exato. Eu Com o costumo racional. brincar. É como você decide, você tem uma discussão com alguém, né? Aí você fala com você mesma, eu não vou falar isso, né? Aí a pessoa aparece na sua frente, a primeira coisa que você faz é falar o que Fala. você disse que não queria, porque isso está no teu subconsciente, né? Uma É, satisfação, uma mágoa, uma uma mágoa. tristeza, um É, ressentimento. E você falou que são 88. E, na verdade, tem pesquisas que dizem que até mais, o subconsciente seria 92%. nossa, chega tudo isso. Essa pesquisa. É Acho que muita deve coisa. variar, né? Deve Mas variar. sim, é muita coisa. Então, a figura do iceberg representa muito bem a nossa mente, né? A parte do iceberg que está para fora, que é só a pontinha, é a nossa É, mente consciente, e o que está submerso ali é uma parte enorme e é o que governa a nossa vida. E vem, às vezes, desde o ventre materno, né? Que a uhum. gente vai absorvendo do que o nosso pai pensa, nossa mãe pensa, as É o pessoas que do vai ser. convívio. Mas tem coisas que a gente herda geneticamente, que a gente não tem Uhum. consciência, a gente nem sabe, às vezes que tem, mas que está governando a nossa vida. Então tem muita influência que vem do consciente coletivo também, né? Muitas pessoas Sim. pensando igual durante muito tempo, aquilo gera uma massa energética e passa a nos influenciar. Então tem muita coisa que Que tá embaixo do iceberg. está embaixo, né? E faz com que a gente ache que está pensando, mas na verdade a gente está captando de algum lugar. De algum lugar Nem que já são está nossos reinando, né? pensamentos, já existe. É. Então a gente tem que ligar esse eu observador para ter essa consciência, né? Então o trabalho de Theta Healing, se eu pudesse traduzir numa palavrinha, eu traduziria para consciência. É um trabalho de Uhum. consciência, Né? né? Eu acho até que expande a consciência, né? Porque a gente começa a conseguir perceber outras questões, né? Porque consegue olhar mais embaixo do iceberg, né? Consegue olhar esses outros 88 ou 98%, né? Essa porcentagem bem maior aí que é do nosso subconsciente. Com Agora, certeza. tem Traz uma coisa, autorresponsabilidade, então, que é poder. uma coisa que eu ia falar também que tem a ver com isso, que é o livre-arbítrio, né? Que assim, apesar de ter as crenças que a gente pode vir trazendo, né? Mesmo ou de infância, ou alguma coisa do inconsciente coletivo também, a gente tem a decisão de aceitar aquela crença pra gente ou não, né? Se a gente vai carregar aquilo pra gente ou não. Se a gente vai levar Exato. pra nossa vida, vai. Isso é lindo, né, Dani? É lindo. A gente nem sabia que tinha e de repente você escolhe se você vai, se é útil, se faz parte da tua vida hoje, que está te servindo, se está te trazendo um Sim. aprendizado, né? Ou se não, porque imagina a história da evolução da humanidade, é a história da evolução das crenças, né? Então, se a gente Uhum. olha para trás, o olho por olho, dente por dente, né? Sim. Há uma história de muita competição, porque era necessário para sobreviver antes, Antes. né? E a gente traz isso ainda para a nossa realidade hoje. Mas será que faz sentido? Será que Tipo, precisa?
né? Então a gente repensa de uma forma consciente, né? Traz o que está lá Sim. embaixo do iceberg, traz isso para a consciência e a gente pode escolher ressignificar, porque de repente a gente já tem condição de viver e não mais Isso. de sobreviver, e você não precisa se comparar a ninguém, né? Você já é muito mais do que suficiente, tem, né, a vida que a gente leva hoje, independente da renda. Hoje a gente tem acesso a coisas que, pensa na Idade Média, né? O nível de conforto que se tem hoje não se tinha, Não, nem nos não chegava. castelos, Nem né? perto, Então, né? pois é. Então, com isso vem a expansão da consciência também. Realmente, Theta Healing expande a consciência e, ao mesmo tempo, a humanidade como um todo, ela está se expandindo muito e muito Uhum. rápido e as coisas vão mudando e as tecnologias também. Entra naquela questão que você falou também, né? Porque uma pessoa que faz, ou uma pessoa que vai mudando alguma questão, uma crença, ou vai fazendo algum trabalho energético assim, ela acaba influenciando no todo, né? Então, além de tudo, está mudando muito rápido, a cada um que vai olhando também as suas crenças, né? Trabalhando ali as suas crenças, vai mudando o todo também, né? Reflete para todo mundo. Eu, Vai mudando em vários aspectos, né, Nani? Porque muda, se eu mudo aqui as minhas crenças, nós somos energia. Então, se eu sim. tiver que colocar um númerozinho, eu represento um número de frequência vibratória. E se eu expando a minha consciência, se eu libero medos, ressentimentos, eu vou estar elevando o meu quanto energético, a minha Uhum. vibração energética, e imagina se todo mundo, a gente não precisa que a humanidade toda mude, Sim. mas se um percentual que não é grande mudar, o planeta inteiro muda, Muda. né? Muda essa frequência, né? Essa frequência energética muda. E isso vem acontecendo, né, É. muito rapidamente. E além disso, quando eu mudo uma crença em mim, eu reprogramo essa crença, eu vou estar mudando no meu DNA, nas minhas células. Então, eu tenho uma nova realidade. Mudei o meu futuro. A partir dessa mudança aqui, eu vou mudar os meus descendentes Uhum. automaticamente, e eu também estou mudando os meus ancestrais. Uhum. Então, nós mudamos o passado também, Sim. apenas olhando para Para mim, o nós, que me né? incomoda, né? Então, é por isso que eu acho que é muito poderoso, muito rico. É, eu acho também muito rico. E, primeiro, essa consciência de que a gente pode ter essa visão nossa, influenciar a nossa vida. E aí, quando eu falo tem influenciar a nossa vida, me veio aqui agora, Carol, da gente pensar também naquelas crenças assim. é, ou, por exemplo, eu tenho que envelhecer, eu tenho que ficar mais fraco, né? Aquelas questões assim que a gente tem um pouco, né? Que a gente vem trazendo, que eu acho que vem um pouco do que está já no inconsciente coletivo e também na cultura, e a gente vai já vivendo de acordo com aquilo. É a informação que a gente vai trazendo também para a gente, para o nosso campo energético, para as nossas células, né? Então, Exato, eu falei sobre isso agora ali com uma pessoa, né? Porque o nosso corpo, ele é sempre jovem, né? A medicina traz essa informação. Então, os nossos ossos, eles têm no máximo 7 anos de vida. Então, por que que chega a tal idade, algumas pessoas começam a ter problema de cálcio, né? A uhum, descalcificar, enfraquece, pelo que a Dani falou, né? Por causa da informação que a gente está alimentando as nossas células. Então, todo dia células nascem, né? Células morrem. Mas qual é a informação que a gente coloca nessas células? A gente está repetindo essa ideia do consciente coletivo, porque é, antes a expectativa de vida era bem mais baixa, ela vem aumentando. Então, mas nós adaptamos as nossas crenças para essa nova realidade ou para uma nova realidade ainda é, melhor, né? Então, o corpo, ele foi feito para durar muito mais do que 70, 80 anos, talvez 800 anos, mas a crença ainda é de que, principalmente o brasileiro, né? Eu acho que o uhum, idoso brasileiro, ele é mais decaído em geral do que um europeu, por exemplo. Eles, lá na Europa,
Aliás, a gente vê por aqui alguns Por turistas aqui. É. europeus antes da pandemia, né? Aham. É, eles são mais eretos, eles viajam sozinhos, eles não têm a barreira da língua, mesmo se não falar Uhum. um português, eles viajam pelo Brasil todo. Já o brasileiro, na minha perspectiva, né, é um pouquinho mais inseguro, já só viaja mais em bando, né? Tem a questão da língua, principalmente o pessoal mais velho. É claro que isso não é para todo mundo, né? Mas é uma postura diferente, e isso Uhum. reflete muito as crenças que foram sendo internalizadas. Né? Claro, tem influência socioeconômica, cultural, Sim. mas tudo isso são crenças. A verdade é que todo mundo é livre para ir e vir, né? Não tem barreira de verdade. Então a gente muda a crença, a gente traz também juventude para o corpo. A gente Sim. amadurece, porque isso faz parte do ciclo natural da vida, mas você não precisa decair, não precisa Uhum. adoecer, né? Você pode ser eternamente jovem, Sim. mas com conhecimento, com lucidez, sem precisar. Ai, são é ausenta, né? É. Oh, Entrei no Zenta frasezinha agora. danada. Ai, Né? Eu preciso perder a agora, visão, ter, né? Uma não vou série de escutar probleminhas. direito. Pois é, não Ah, precisa, gente. Pode ter é. saúde. Você falando isso, duas questões me vieram. Uma, pensando nisso, né, de como a gente às vezes vai trazendo questões aí também, às vezes físicas, às vezes emocionais pra gente, por conta de algo que a gente acredita e que vai estar ali no inconsciente. Aí essa é a primeira questão. E aí eu lembrei, assim, naqueles casos, né, que foi quando a Vaiana verificou, por exemplo, quando tinha pessoas que ela não conseguia acessar a cura, né? Que você até comentou no começo. Porque as pessoas, às vezes, estão lá em alguma crença dela, aquela doença, aquele problema que a pessoa está vivendo tem uma utilidade. Tá numa crença que tá lá no subconsciente, lá na parte de baixo do iceberg. Só que no racional a pessoa não vai ver dessa forma, né? Então, às vezes a doença faz com que a pessoa consiga, por exemplo, ter atenção da família, por exemplo, né? E aí ele tá no inconsciente dela isso. Ela não quer, de fato, no racional, tá doente, mas no inconsciente acaba trazendo um benefício. E é onde o Theta Healing vem também, né? A gente poder trabalhar essa crença de que ela pode ter o amor da família sem estar doente, né? De que é possível, né, ser amada sem a doença. E aí é onde pode Exatamente. trabalhar essas crenças. Inclusive essa também do envelhecimento, né? E outras que vão surgindo, assim, na vida mesmo. Isso, né? Essa é a essência de qualquer transformação de crença, né, Dani? Porque realmente nada existe na nossa vida sem um propósito. Não está ali por acaso, né? O nosso Sim. subconsciente, ele é maravilhoso. Então ele cria uma realidade porque ele acha que está nos servindo. E realmente, mesmo uma doença, ela sempre serve de alguma coisa. No livro mesmo do DNA Básico que eu mencionei, tem vários casos que a autora havaiana ela cita sobre pessoas que, né, a gente começou falando do câncer, Uhum. então mulheres Sim. que desenvolveram câncer para poder manter a família unida. Era a É. forma que ela escolheu ali, não é consciente. Alguns casos, raros, são São conscientes conscientes. sim, né? Então, a gente faz esse trabalho de reprogramação para que ela possa manter a família unida sem precisar adoecer, né? Que ela saiba como desenvolver outras formas de expressar amor, de receber amor e não adoecer, não decair, não precisar Sim. ficar dependente, né? Em termos de saúde. É. Alguém É falou aqui sobre o idoso. Pode falar, Dani. Não, que eu ia falar disso, né? Que às vezes é uma questão, por isso que as crenças ali e o trabalho do digging, né? Que é ir cavando para chegar lá no problema principal, é importante, porque às vezes vai chegar de novo, pode ser a mesma doença e a causa ser totalmente diferente, né? A gente pode pegar duas pessoas, por exemplo, com câncer, que são os casos que a Vaiana traz, né, no livro que você mencionou do DNA básico, e a causa ser diferente.
E aí a gente volta lá naquela hora que a gente falou, né? No racional, na conversa ali, se fosse uma conversa normal, a pessoa não chegaria naquela resposta de que não, eu tô assim para minha família estar unida, né? É Sim. ali quando vai para pro trabalho em teta que ela vai chegando a essa resposta, né? Que ela vai vendo e vai percebendo que esse é o motivo, na verdade, essa é a crença que ela tá ali sustentando para alguma questão Sim. que ela tá aparecendo na vida dela. Exatamente. Então, o acesso à frequência de onda teta, ele permite esse pulo, né? Esse gancho para a gente ir direto para esse atalho para o Ah, tá. subconsciente e muitas coisas surgem ali, né? Já de imediato. Às vezes você não precisa de um trabalho muito longo, como você Sim. disse, não está no racional, às vezes a pessoa não sabe, se for algo genético ou histórico, a pessoa não Uhum. vai saber explicar. Então, a gente começa a perceber pelo campo energético e aí a gente vai testar no corpo da pessoa, fazendo teste cinesiológico para saber se aquilo que está sendo percebido realmente é o que está na base da questão que a pessoa colocou para tratar. A Marli Borges, né, comentou sobre a realidade aqui das crenças a respeito do idoso, né? E Sim. realmente, Marli, não só sobre o idoso, né? Esses preconceitos que nós temos sobre o idoso, sobre o jovem também, o jovem de repente ser rebelde, é, Assim. né? Ser imaturo, são ideias pré-concebidas que não te permite enxergar o outro como ele é, porque todos têm capacidade de passar pela fase em que eles estão com saúde, né, com equilíbrio, com respeito, mas aí a gente pode entrar também na questão do como é que a gente cria a nossa realidade. Sim, Então, se eu estou foi o criando, segundo ponto que eu tinha pensado aquela hora, a nossa cocriação. então, já está Ai, alinhado, né? sim, Então, se eu vibro uma dependência emocional, e se eu aprendi que a maneira de eu receber amor, como a gente citou no exemplo, é decaindo, é adoecendo, então provavelmente eu vou criar doença. E aí não depende da idade, porque a criança pequena pode fazer isso para não uhum, ir para a escola. Né? Ela pode adoecer para ser cuidada pela mãe, pela avó, pela babá, né? E ali ela fica aconchegada, tem todo o carinho, fica livre para fazer o que ela quer em casa e não vai para a escola porque pode ter alguém fazendo bullying com ela, ou uma professora uhum. mais ríspida, pode ser qualquer coisa. Então, a criança pode fazer isso, o adolescente, o adulto, o idoso, né? E por isso que a gente olha para cada um como uma pessoa Para única. entender. A gente tem regras que nos auxiliam a entender os processos, mas o subconsciente de cada um ele vai criar caminhos diferentes. E aí eu É, tenho que identificar qual é a perspectiva daquela pessoa, o que, que faz sentido para ela, inclusive com o vocabulário dela e não o do terapeuta, né? Então a gente vê como é que ela está criando a realidade dela. Então, se ela tem uma dependência emocional, né, tá sempre ali na criança, porque ela vai ser cuidada, alguém vai fazer por ela, ela vai ficar mais livre. tem um, Consequência, de repente ela não tenha sucesso profissional, sim. sucesso financeiro, mas está servindo Ela vai ter uma dentro do. proteção, né? O subconsciente dela cria aquela forma como uma proteção, uma defesa, né? Acha que está defendendo de alguma outra dificuldade. Então ela entra nesse espaço como uma proteção que acaba muitas vezes deixando num lugar desconfortável, né? Como você É falou, né, como Carol? fica bem claro de entender também que acontece às vezes. ah, Eu vejo alguns casos de clientes que mulheres que depois de casar, às vezes homens também, mas é mais mulheres que me procuram para isso, às vezes engorda depois do casamento. E na Uhum. hora da gente começar a investigar as crenças, a gente vê que ela engordou porque ela tem uma crença de que se ela continuar toda gata, ela Ela vai vai trair o sofrer de novo. marido, Ah, ou vai atrair muita atenção e de repente ela não vai querer mais ficar casada. Então, o subconsciente dela cria massa corporal.
tá? Tem outras coisas que podem influenciar, isso é só um exemplo, né? É, essa Então, o massa corporal subconsciente às está vezes servindo, para né, para isso. manter o casamento, que é uma escolha que essa pessoa teve ali. Então, a gente reprograma, ensina ela como se manter, se essa é uma escolha dela, se manter Uhum. casada e feliz com o corpo dela, feliz no casamento, mesmo quando ela mantém o corpo Apenas. ideal, né, o corpo que ela deseja, sem precisar ficar criando massa corporal, É por exemplo. um caminho torto, né, que o subconsciente cria. E você falou do ganho de massa corporal, às vezes pode ser outras coisas também, né? Que vai acabando ficando no corpo, às vezes remorso também, que pode ir acabando ficando nas células do corpo. E aí, por isso a importância de olhar cada um, né? De saber a história de cada um e achar ali o que está causando aquilo. E aí Com eu certeza. quero que é a questão de criar, né? De poder criar a realidade, assim, quando a gente fala em ser co-criadores de bem-estar, né? Que foi, né, Carol, A como a gente proposta. pensou, a proposta, né? Sermos co-criadores de bem-estar. É nesse sentido da gente ter acesso a essas informações que estão no nosso campo e que a gente pode acessar é, com essa por esse caminho, né, do Theta Healing e descobrir quais são as crenças que a gente está colocando no nosso caminho para colocar os obstáculos que a gente está vivendo. E, da mesma forma, como a gente pode ir criando esse bem-estar para a nossa vida. Então, conseguir identificar da onde está vindo ali alguma questão que eu tenho familiar, né? Vamos supor, um problema familiar. Da onde, na verdade, está surgindo esse problema familiar? Onde a gente pode ir trabalhando esses pontos e trazendo e criando essa nova realidade para a gente, trazendo uma nova visão para a nossa vida, né? Tirando essas crenças, tirando aquilo que não nos serve, mostrando para o nosso subconsciente que tem um outro caminho. É por aí mesmo, né, Dani? Cada um pode fazer exercício de olhar o que que é importante, né, para sua família original, né? O que foi importante para o seu pai, para sua mãe, por que que você escolheu, porque a nível de alma a gente escolhe a família onde nós vamos nascer. Então, o que que você está aprendendo ali, né? Ao invés de ficar culpando, ah, minha mãe não me ama, minha mãe me rejeitou, meu pai não me deu sustentação financeira, né? Ao invés da gente jogar a culpa para o outro, a gente passa a assumir a autorresponsabilidade da questão. Então, por que eu escolhi nascer nessa família? De que está me servindo? Porque às vezes te serve para tanta coisa, né? Te torna Uhum. uma pessoa forte, faz você se mover adiante, a conquistar muita coisa. Então, te serviu. Então, a gente tem mais é que agradecer, né? E buscar o que você está aprendendo, para que você possa, a partir de então, começar a aprender tudo isso que você veio descobrir e aprender, as virtudes, sem precisar passar por sofrimento, né? A ideia é essa, que a gente já está num tempo de buscar o estado de graça, de leveza no nosso Sem cotidiano, esse sofrimento. bem-estar, sem É, precisar sofrer, né? Sem precisar é. ser vítima, vítima de qualquer coisa do outro, do governo, né? Vamos, De porque alguém. as crenças Fizeram são, comigo, né? Ou é, ficar. É e onde a gente fica muitas vezes, né? Igual você está falando mesmo, remoendo, jogando para outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente também está criando uma realidade, a essa realidade que a gente está vivendo, né? A gente acaba entrando energeticamente e também é o que é o que o nosso corpo está pedindo também para viver aquela situação, né? Como exatamente. aprendizado. Né? Se você reforça uma condição de vítima, é como você ia dizer para o universo, traga mais situações onde eu vou ser vítima, né? Então, se você tem muito medo de alguma coisa, você tem isso nas suas células, as crenças, né? A gente tem receptores neurais nas nossas células nervosas emitindo sinaizinhos, né, liberando hormônio conforme essas crenças que nós temos e atraindo essa realidade. Então, assim, um primeiro passo, né, fazer a investigação do porquê você nasceu nessa família, o que você está aprendendo ali, e procurar qualquer pessoa que surge na tua vida, mesmo que você nem conheça, né, alguém que atravessou seu caminho, ou de carro, ou a pé, no ônibus, no metrô,
por que que eu preciso dessa pessoa aqui, né? Para bem e para mal, né? O que que eu É, tenho para aprender aqui, né? Ao invés de da gente culpar, quando você vai para a vítima, aí vai ter raiva, vai ter mágoa, vai ter ressentimento, a tua energia é. baixa, você abre brecha para uma série de ataques psíquicos que vão poder derrubar ainda mais a tua energia. Você fica com a sensação realmente de cansaço, de sobrecarga, Do né? ponto de Então, vista físico também, a resposta do corpo, de uma forma geral, vai toda negativa, né? Os hormônios de estresse, os hormônios não têm a liberação adequada dos hormônios de bem-estar, como serotonina, ocitocina, isso. e aí acaba influenciando em tudo, né? É uma É questão um do efeito dominó, emocional, o né? emocional influencia o pensamento influencia o emocional e vira um círculo vicioso, né? A gente fica na Exato. mesma roda sem sair do lugar. Então, na hora que você abre a possibilidade de olhar a partir de um outro lugar, né, que não dessa vítima, você está empoderada, né, e está numa situação de equilíbrio, de bem-estar, de qualidade de vida, porque você não está nessa roda que traz perda energética. Então, isso é empoderador, aí você vê o que você está aprendendo, você toma consciência, você muda, né, por exemplo, um outro exemplo, eu vou falando que vai surgindo aqui na Sim, minha dá ideia, ideia. né? Então, se você briga, às vezes até com o filho, sabe, tem assim uma necessidade de reconhecimento de uma criança mesmo. Aí olhar para você, eu sou adulta, né, por exemplo, então quem em mim está precisando do carinho, do reconhecimento do meu filho? Talvez seja uma criança aqui dentro mesmo, né? Pode ser uma memória genética de outros Uhum, tempos, né? Isso só investigando numa sessão no dia. terapêutica. Mas eu não posso exigir do outro se eu não tenho aqui comigo. Então eu Uhum, observo, né? Se eu tenho uma necessidade, eu vou cuidar da minha necessidade. Porque ninguém consegue, né? Mesmo que você tenha um ambiente assim muito amoroso, de muita nutrição emocional, quando nós não temos em nós receptores para receber o amor, esse amor, eu não sei o que é amor nas minhas células, não tenho o que a gente chama de downloads, né? Esse uhum. sentimento. Pode ter o amor que for, eu vou Não dizer, vai você ninguém me sentir. ama, ninguém me quer. Eu não conheço esse sentimento, né? Aquela que quando eu não consigo ver em mim como é me sentir dessa forma. É E como um é, programinha de é, computador, né? Eu preciso, para abrir uma apresentação em PowerPoint, eu tenho que ter o PowerPoint instalado no meu computador, né? Eu é, tenho que ter o Instagram instalado para a gente fazer essa conseguir live, fazer a senão live. não vai rodar. Então, nas nossas células, nós temos que ter esses sentimentos instalados também nas nossas células, senão a gente não reconhece essa emoção fora de nós. Né? Então, Aí entrou numa outra parte, né, que a gente falou muito aqui, né, Carol, das crenças, e você trouxe essa outra parte que é muito importante também, né, que é o que a gente chama dos downloads, que são esses entendimentos, né, a pessoa conseguir entender e visualizar questões que ela não, que até então não consegue perceber na vida dela, né. Então, às vezes está ali, ela vive aquilo, ela tem aquilo no ambiente dela, mas ela não consegue nem visualizar que aquilo existe, ela nem sabe o que é aquilo. Então, às vezes ela até não me sinto amada, mas nem sabe o que é o amor em si, né? Nem sabe o que ela quer. Na verdade, não consegue nem exato. identificar. Essa é uma boa comparação. Nem sabe o que quer. Nem sabe o que quer. Sabe que quer alguma Porque coisa que não está conhece faltando, aquilo, porque né? não conhece. É como você quando vai comprar um carro novo e de É, repente vê vários do mesmo carro pela rua, porque você colocou foco, você já sabe como ele sim. é, então você entende. Não é E porque você já ninguém conhece. tinha, É, né? e É você focou conhecido. aquilo, né? E você, se for, como também as grávidas e noivas, você começa a ver aquilo, né? Você deu atenção para aquilo. Você deixou o seu cérebro começar a acionar aquelas informações, que é como o que a gente tem Exatamente. no nosso corpo, né? O que que a gente vai sentir, o que que a gente vai reconhecer como, como sentimento, como emoção, como a forma que o outro vem lidar com a gente emocionalmente, né? Então são várias questões.
E eu acho Exato. o bonito disso tudo, assim, que eu acho mais bonito mesmo do Theta Healing, que me encanta muito, é de tudo que você vai trazendo também agora, a gente vai vendo. Primeiro, a primeira coisa é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Você consegue ir se percebendo e se entendendo. Então, quando você fala, né? Quando a pessoa fala comigo de uma forma, o meu filho fala comigo de certa forma, ou não me dá atenção, por que que eu me sinto assim? Eu passo a olhar para mim, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue saber as nossas necessidades, falar para o outro quais as nossas necessidades e se posicionar, né? Que também vão ser questões que vão nos trazer bem-estar. Exato, E vai poupar muita briga. muita briga, porque você sabe, porque a gente vai sair desse nem sei o que eu quero, tá faltando alguma coisa, eu quero alguma coisa que eu não sei o que é. Você Eu, deixa de cobrar, de julgar, é, de criticar, você toma para si, né? Eu preciso disso, então, e quem vai me oferecer isso? Sou eu mesma, não vou é, encontrar lá fora, né? Que depois que eu estiver aqui, sim, eu reconheço sim, fora, é, mas eu vou assumir a autorresponsabilidade por aquilo que eu estou atraindo na minha vida. E isso é definitivo? Não, eu posso mudar, eu posso sempre uhum, estar melhorando, sempre, a todo instante. Então, melhorei, legal, quero melhorar mais um pouquinho, então eu vou reprogramar. A gente usa muito essa ferramenta dos dos downloads, de alunos. que baixar sentimentos, novos programas, novos Uhum. conhecimentos, para a gente começar a criar uma nova realidade na vida, né? Isso é muito bacana. Mas tem que policiar sempre o pensamento, porque a gente cria, a gente retroalimenta a nossa realidade em função do que a gente pensa. Então, É, já no DNA básico também, a gente aprende a fazer o comandinho cancela, 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 eu uso né? Que, direto. pois é, todo mundo pode fazer, tá? Que É, quando você pensa, eu não dou conta, cancela, cancela, cancela. Tanto faz mão direita, é. mão esquerda, eu não posso, eu sou muito Eu não ruim nisso. consigo, Pois é, não tudo vai dar que certo pra for mim. te limitar, né, de É, baixa autoestima, talvez coisas que você ouviu dos outros, você é feia, sim. você é gorda, você não vai conseguir isso, você não dá conta, você não é capaz. Cancela, 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 né? E começa a trazer pensamentos É. elevados de que você é capaz, que você não precisa fazer nada especial para ser especial, você já nasceu Você já especial, é é, brilhante, né? É, já é é. isso, já é. Toda vez eu me diz, já é, eu já sou, você já é, nós já somos, né, especiais, nós já somos completos, nós já sabemos. A gente precisa, às vezes, relembrar, né? Relembrar, algumas vezes vai precisar ali de uma ajudinha, mas a gente já é, a gente já tem tudo isso dentro da gente. E a gente consegue acessar isso. E voltando lá, né, para o livre-arbítrio, as escolhas, são as escolhas que a gente vai fazendo, né? A nossa possibilidade de querer liberar uma crença ou não. Até que ponto eu quero ficar agarrado naquela crença? Até que E ponto. também não ficar se julgando, né? É, Porque hoje eu tenho um nível de conhecimento, talvez daqui a um ano já seja diferente, porque sim, nós estamos a todo tempo mudando, né? Expandindo. Então, eu não posso julgar o que eu fiz lá atrás, as escolhas que eu é, tomei lá atrás, né? O que eu falei, o que deixei de falar, o que eu fiz, eu deixei de fazer. Foi o que eu consegui naquele sim. momento. A gente fez o melhor que conseguiu no momento. É sempre lembrar disso, né? Pois Eu é. dei o meu melhor no momento, era o que eu conseguia fazer. Foi o melhor que eu pude fazer. A Então, gente trazer pode essa mudar depois, autoaceitação, né? né? Daqui para frente, tudo bem, eu posso Sim, escolher diferente se eu quiser, mas eu não preciso ficar julgando o que eu fiz lá atrás, né? é, Foi é. e agora bola para frente. Bola pra frente, né? Eu posso fazer melhor amanhã, então amanhã posso fazer diferente. E com essa consciência de que a gente tem essas possibilidades nas nossas mãos, né? Que a gente pode olhar todas essas nossas questões, tentar se entender mais. E também com essa visão de que nós criamos a nossa realidade. Então, a gente conseguir ter mais bem-estar vem também da nossa abertura para essa cocriação de bem-estar, né? De estarmos melhor, de conseguirmos nos posicionar, nos olharmos de uma forma melhor. Também vai ser a nossa forma de ver, a nossa abertura para ver isso de outra forma. E a gratidão, né, Dani?
A Porque gratidão, quando a gente agradece, o nosso cérebro entende que o que a gente quer já está realizado, né? A sim, gente só tem que sair da frente para poder para receber. receber. Tanto que é a gratidão antecipada, né? A gente agradece antes já, obrigado pelo que já vem, até porque isso já vai criando aquela realidade, né? Até do ponto de Ela já energia, ela já existe, né, existe. no nível energético. Então a gente agradece porque o cérebro, ela agradeceu, então vamos Tá providenciar aqui. aqui na matéria, né? Manifestar isso. Então é sempre a questão do foco, né? Vou focar no que é bom, no que traz bem-estar, no que traz qualidade de vida, né? No que me faz me sentir elevada, porque aí eu vou trazer mais disso para minha vida, eu vou Agis. manifestar melhor, relações melhores, se financeiro for uma questão importante, né, vou abrir espaço também para atrair mais dinheiro, amor, amigos, família, tudo. A gente, quando aumenta a vibração, e a gratidão A é uma gratidão forma de se conectar também com a fonte eleva criadora, muito a né? vibração, né? Pois é É. fenomenal. Então, agradecer. A gratidão acho que é o pilar, assim, que ela vai do nível físico, nível energético, vai para nosso nível mental, emocional, vai para todos os nossos. E aí a gente sente no físico também, né? E no físico, não só na gente aqui, né? No que chega pra gente materialmente. E o contrário, por isso cancela, cancela, cancela. Porque para tirar, não, o que não é bom, tira também, porque ele tá ali. Quando a gente pensa nele, colocar ele para fora ali para não dar abertura para ele também. Exato, nem o que a gente pensa sobre a gente, nem sobre os outros, né? Às vezes você tem vontade de xingar o outro, É, cancela, cancela, cancela também, porque tudo que a gente emite volta pra volta pra gente, e às gente. vezes volta potencializado. Então, isso aqui ele vai fazendo uma reeducação do É, pensamento, né? E aí, com o tempo, você vai já estar tão na positividade que nem vai precisar fazer muito é. isso. Vai Mas é chegando o muito momento que você útil. põe freio, quando você vê para não fazer o cansá-lo, você freia, daí vai diminuindo, diminuindo. Vai para os É a exercícios, né? reeducação. É isso Para os aí. exercícios de todo dia. Carol, acho que a gente chegou Pois é. aqui no nosso tempo. Queria ver se você tem um recado final aí para falar para todo mundo. Primeiro, também quero agradecer muito de novo a sua disponibilidade aqui, todo esse seu conhecimento disponibilizado aqui para todos nós. Muita gratidão, gratidão em todos os níveis. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Dani. Foi ótimo. Passou num piscar de olhos, Muito afinal o tempo é uma rápido. ilusão, É, né? Gratidão a todo mundo que participou aí, sim. contribuiu. E quem quiser conhecer mais, eu tenho meu site, www.carol-carvalho.com. Né? Tem o YouTube que eu já Foi. coloquei nos comentários aí Que tem também. as Qualquer coisa que eu meditações precisar. ótimas. Tem algumas, tem esse canal no Instagram. Quem segue a Dani, segue aqui também o meu, que eu estou Isso. sempre publicando Segue a também Carol, que é algumas arroba ideias. florescer, é arroba florescer, underline Carol, né? Não tô lembrando agora. Carolina C, underline florescer. Isso, Carolina C, underline florescer. Fui ver Isso, agora acho que ali. aparece aqui no alto. Apareceu, Uhum, pois apareceu é. aqui agora. E qualquer dúvida, né, querendo entrar em contato, fica à vontade. Aqui no Instagram, lá na bio, tem um link que vai ter todos os canais de acesso, tem o meu WhatsApp também. Como vocês viram aqui, né, eu adoro falar sobre Theta Healing, então fiquem à É vontade. ótimo. A Carol é ótima, tem toda uma abertura, vale muito a pena segui-la e seguir a página do YouTube. As meditações seguem muito o que a gente conversou aqui, né? A gente indo aí para entrar em onda teta, né, Carol? É muito bom. Isso, trazer realmente ganho de bem-estar, tem uns Isso, feedbacks bem bacanas lá, é né? muito bom Dani, mesmo. gratidão imensa. Gratidão, Carol, gratidão a todo mundo que esteve aqui conosco, todo mundo que nos acompanhou. Também aí, quem quiser conhecer também mais, eu tenho não só meditações de Theta Healing, eu tenho outras aqui também na minha bio. E fica aí também disponível para vocês, também com toda a abertura aí, tanto eu quanto a Carol. Tá bom. Muito obrigada. Beijo, beijo. Boa noite a todos. Beijo.